Amém. Juízes 2. Eu tenho algo a comentar com vocês. E hoje também nós vamos ceiar juntos, tá bom? Vamos ceiar. Irmã Lisângela, já tem... Cadê a irmã Lisângela? Jailson. Já tem vinho nos cálices? Pode colocar então, pode pegar, tá? Isso. Glória a Deus. Eu quero comentar com vocês um assunto. Eu comecei na quarta-feira passada. Na quarta-feira sem ser retrasada. Isso. Na quarta-feira retrasada, eu comecei a tratar de um assunto lá na igreja sobre sementes. E, na verdade, foi quarta, eu pensava que ia terminar domingo. Mas foi quarta, domingo e quarta-feira passada. Então, foram 3 ministrações falando do mesmo assunto. Porque, às vezes, Deus começa a dar assim, um aprofundamento num tema que não tem como você ser muito raso, né? Tem como você resolver muito rápido. Mas esse tema aqui eu quero ver se eu concluo, se não, eu não vou concluir todo, mas eu quero concluir uma parte boa hoje, tá certo? Juízes 2:10. Juízes 2:10. Se você tiver a versão quem que está no computador, a Gabi? Gabi? Coloca na versão, tenta colocar na versão que eu estou usando, na King James. Tá? Só muda a versão, só para acompanhar. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. 2:10. Isso, muito bom. Deixa nessa versão que dá certo. E declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco, quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra. Antes destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz, porque fizestes isso. Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por esse motivo chamaram ao lugar de Boquim, pranteadores, e ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Existem alguns locais na Bíblia que são muito proféticos, que você tem que... Quando você vai lá em Jerusalém, em Israel, claro, todos os locais são importantes, mas tem certos locais que você tem sim que dar uma parada, porque tem algo que aconteceu ali que é tremendo. Você chega lá, por exemplo, no Monte Carmelo. Monte Carmelo muito lindo. Então, do Monte Carmelo olhando para o Mediterrâneo, daqui do Monte Carmelo para o Mediterrâneo, você vê uma linda cidade lá embaixo chamada Haifa, uma cidade de tecnologia lá em Israel. Depois você vê o oceano, o Mediterrâneo. E você lembra então daquilo que o profeta falou, quando ele orava e viu uma pequena nuvem saindo do meio do mar. Ele disse, lá naquele monte, ele disse: corre, avisa para Acabe, porque vai vir uma grande chuva, tamanho da mão de um homem. Você chega lá no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, que já fica no Egito, e lá também foi lugar de muitos acontecimentos miraculosos, foi o local onde Moisés recebeu o chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Foi o local onde, posteriormente, o povo de Israel ficou ao pé do monte 2 anos recebendo uma palavra. Ou seja, tem locais que você não tem como você passar. Você tem que parar e tem que meditar. Chega na nascente do Rio Jordão, ao pé do Monte Hermon. Lá na nascente do Rio Jordão, nasce um fiapozinho de água e vai crescendo. E ali antigamente tinha uma caverna chamada Boca do Inferno, Porta do Inferno. E os pais levavam seus filhos
em oferendas a Moloque e sacrificavam seus filhos naquele local chamado Porta do Inferno, na nascente do Jordão, aos pés do Monte Hermon. E o Senhor então leva seus discípulos lá na nascente do Jordão e fala: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele falou isso olhando para a porta do inferno. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, saindo lá, você não tem como passar passeio, não, você tem como parar e ser ministrado. E tem um local em Israel que recebeu o nome de Boquim. O que aconteceu? Assim, o anjo do Senhor, ele esteve com o povo de Israel naquele local. E quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor, tem uma explicação diferenciada. Quando eu falei isso para os alunos, não é um anjo do Senhor, mas é o anjo do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala do anjo do Senhor, é como se fosse uma teofania de Jesus Cristo sendo manifestado ali no Antigo Testamento, trazendo uma compreensão de um tema muito profundo. E lá em Boquim, o Senhor falou para o povo de Israel dizendo o seguinte: olha, eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. E eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra. Antes destruirei seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores e os seus deuses serão uma cilada ou constante para vós. E assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras, todos os filhos de Israel e o povo começaram em alta voz e a chorar amargamente. Por esse motivo chamaram aquele lugar de Boquim, pranteadores. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu ali para ele, deu uma palavra: olha, eu tirei vocês do Egito. Eu fiz uma aliança com vocês que não foi quebrada. Vocês, entretanto, perverteram essa aliança quando se envolveram na adoração de outros deuses, servindo aos costumes da terra. E por causa dessa prevaricação de vocês, o ato de prevaricar, né, doutora? O ato de prevaricar. Por causa dessa prevaricação de vocês, eu não vou mais expulsar os habitantes dessa terra. Não vou tirar do meio de vocês os deuses. Não só não vou fazer isso, como eles serão para vocês um tropeço eterno. Oi. Fecha não, Vinícius, não atrapalha, vai. Mexe não. Mexe não, tá? Oi, isso. Mexe não, deixa quietinho. Tira o teu dedo desse negócio aí. Porque mudou um pouco, tá? E assim, aqueles... Vinícius, deixa igual estava a equalização antes, por favor. Tá. Porque à medida que eles não, à medida que Deus não expulsasse aqueles inimigos deles, eles iam conviver com aquela maldade durante muitos anos, durante toda a vida. Glória a Deus. Não mexa, assim, eu peço em nome de Jesus, não mexa. Amém. Glória a Deus. Tá bom, não mexa não, Vinícius, tá? Fica quietinho, não mexa não. Vamos lá, agora abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 5. Josué 5. Josué 5. Josué 5,
13, eu vou ler com vocês aqui, Josué 5:13. Josué 5:13. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu a Josué: Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é santo. E assim procedeu Josué. Veja que foram duas visitações do mesmo anjo, em momentos distintos, passados aí talvez uns 15, 20 anos, de uma para outra. E 15, talvez um pouco mais, vamos colocar uns 50 anos. Mas se mudou tudo. Nessa primeira visitação aqui em Josué, o anjo veio e falou: Olha, eu vim para que vocês tenham vitória. Eu vou estar com vocês. Assim, a presença daquele anjo poderoso ali indicava para Josué que aquilo que o Senhor tinha falado iria se cumprir, eles seriam vitoriosos. Ninguém poderia resisti-los. E você vê depois Josué conquistando Jericó, conquistando Ai, ele destronando reis, conquistando territórios, avançando em tudo que Josué empreendia, tudo que ele empreendia, ele tinha êxito. Tudo. E de repente, passado aí alguns anos, o anjo visita e fala: Olha, vocês, tão pouco tempo depois que Josué morreu, vocês esqueceram de tudo. Vocês esqueceram da aliança. Vocês não valorizaram nada do que foi feito. E aquele povo chorou amargamente. Sabe, quando Jesus chegou ali em Betânia, ele viu Lázaro, a família de Lázaro chorando, as pessoas chorando. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele viu aquele povo e ele chorou. Quando José, ele encontrou-se com seus irmãos, revelou-se a eles, você lê isso em Gênesis 43, 44, 45, da história de José. Você vê que José chorou muito quando ele se revelou para seus irmãos, e principalmente quando ele abraçou Benjamim, que era o seu irmão de pai e de mãe, eram ambos filhos de Raquel. A Bíblia diz que ele chorou assim copiosamente, chorou muito. Quando Jesus ia chegando e viu Jerusalém, que era a última semana, Jesus viu Jerusalém, e ele lembrou de profecias, lembrou de tudo que tinha sido feito para aquela cidade, tinha sido profetizado. A Bíblia diz que ele chorou ao ver Jerusalém, e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ter te ajuntado como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você não quis. Jesus então chorou Jerusalém, porque naquela terra ele viu não somente ali o que iria padecer naquela terra, ou que já tinha padecido, mas ele via ali toda a humanidade sendo padecida por distanciar-se de Deus. Quando Davi chegou em Ziglag, e os amalequitas tinham vindo contra Ziglag, e tinham destruído a cidade, o acampamento, tinham tocado fogo nos pertences, nos bens, tinham levado cativo a família de Davi, a família dos soldados, e Davi vinha de uma peleja, fugindo ali para alcançar Ziglag, em Ziglag. E quando chegou lá, Davi, a Bíblia fala que Davi chorou muito em outras ocasiões, mas nessa ocasião específica, Davi chorou, ele chorou até que não tivesse mais lágrima nos olhos. Chorou muito, 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 muito mesmo. E então, quando Esdras, depois de vir da Babilônia, conduzia ali em Israel uma grande
um grande avivamento pela palavra do Senhor. E aquele avivamento consistia na reconstrução do templo, na ordenança das coisas do templo e em promulgar a palavra do Senhor ao povo. A Bíblia diz que Esdras e o povo, ao ouvir a palavra, choraram muito. E eles liam, suponho eu, o livro de Deuteronômio. E eles choravam muito, muito, muito. A leitura era em aramaico e alguém traduzia para hebraico, era lido em duas línguas. E quanto mais lia a palavra, mais o povo chorava. Então, quando o anjo do Senhor, assim, nesse mesmo sentimento de choro, falou para o povo de Israel que não iria mais tirar do meio deles os inimigos, que eles iriam conviver com eles, eles choraram amargamente, choraram muito. Boquim é um lugar onde o lamento, onde o choro tem que se fazer real. É um lugar de arrependimento. É um lugar em que nós precisamos repensar a nossa vida e as nossas atitudes. Porque o choro, quando alguém chora, ou um adulto, uma criança, é uma das mais fortes expressões assim, de sentimento mesmo, quando alguém chora. Então, o que o choro de Boquim tem a nos ensinar? Que lições nós podemos aprender? Uma vez que Jesus chorou, Davi chorou, Esdras chorou, o povo de Boquim choraram, todos choraram. O que nós devemos aprender? O choro de Boquim, ele tem uma conotação especial, porque ele evidencia que conquistas feitas anteriormente não seriam mais possíveis devido aos erros que eles cometeram. Ele evidencia que eles tinham tomado atitudes erradas e que se essas atitudes erradas não fossem reconduzidas ao certo, eles iriam acabar-se totalmente. Então, no capítulo 1, quando você medita no capítulo 1, nós lemos o capítulo 1 ainda há pouco, você vê assim, o povo começa a vencer e na sequência começa a fazer alianças. Alianças, alianças, alianças. O Senhor tinha, por exemplo, Juízes 1:19, o Senhor tinha uma palavra muito clara para ajudar uma das tribos de Israel. E em Gênesis 49, quando Jacó foi abençoar os seus filhos, Gênesis 49, 8, ele diz o seguinte, presta atenção, Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre ti, sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos dos teus pais se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se com uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Ou seja, Jacó tinha liberado uma palavra dizendo que Judá era como um leão assim destemido, um leão forte, um leão que ninguém era capaz de enfrentar. Então, no capítulo 1 de Juízes 1:19, diz que o Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocupavam a terra central, a serra central, e eles, todavia, o Senhor, diga comigo, o Senhor estava com os exércitos de Judá. Agora, todavia, não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Ou seja, o Senhor era com eles. Tinha uma palavra profética de Jacó, determinando que aquele povo seria vencedor. Entretanto, o advérbio, né? O advérbio muda a situação do verbo. Entretanto, todavia, eles não fizeram como o Senhor tinha falado. E para Benjamim, o Senhor tinha liberado uma bênção para Benjamim, em Gênesis 49, 7. O Senhor diz, olha, Benjamim é um lobo predador, ao alvorecer ele devora a sua presa, ao pôr do sol divide seu despojo. Ou seja, Benjamim, ele é indestrutível. Sabe aqueles lobos que devoram suas presas e se alimentam e não desistem? Sabe, tinha essa palavra profética liberada sobre Benjamim. Mas Benjamim, no capítulo 1 de Juízes, versículo 21, diz que, quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não desalojaram até o dia de hoje
Os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. E aí você vê a confusão que é lá em Jerusalém até hoje. Por quê? Porque está tudo misturado, tudo bagunçado, tudo... Você está entendendo? E não, assim, olha, você é um leão forte, você é destemido, ninguém consegue te vencer, você é indestrutível, você é como um lobo de verdade. Se qualquer um de nós encontrasse com um lobo no meio de uma savana, de uma floresta, nós ficaríamos com muito medo. Os lobos atacam em matilha. Os lobos atacam em matilha, em conjunto. Eles são vorazes. Tinha essa palavra sobre Benjamim. Mas o Benjamim, quando foi conquistar Jerusalém, não expulsou os jebuseus e vivem sofrendo até hoje. Para Manassés e para Efraim, que são os dois filhos de José, tinha uma bênção clara. Essa bênção foi liberada por Moisés um pouco antes. Deuteronômio 33, versículo 13, sobre os filhos de José. Diz o seguinte, Deuteronômio 33, 13, de José afirmou, como os bons frutos que o sol amadurece, e o melhor que a lua e as suas estações passam a dar, com as colheitas mais abundantes dos montes antigos, e com a generosidade dos outeiros eternos, com os frutos excelentes da terra e sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte escolhida entre os seus irmãos. Ele tem a força e a galhardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são as milhares de Manassés. Olha a promessa, olha assim o tanto que era forte. Eram para dezenas, para milhares. Eles tinham um favor em todas as áreas. Eles tinham o favor da colheita, onde que eles empreendiam, da fartura. Tinha uma bênção declarada de Deus sobre a vida deles. Entretanto, em Juízes, capítulo 1, versículo 27, diz que Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-sean, de Taanac, e de Dor, e de Ibleã, e do Megido, tampouco das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mais tarde, quando Israel tornou mais forte, submeteu os cananeus os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não expulsou a todos. Mas tinha uma bênção declarada. Sabe, existe um hiato, existe um vale muito grande entre uma promessa que Deus nos dá e a nossa postura em tomar posse dessa promessa. Em Efraim, para Efraim, capítulo 1, versículo 29, diz que a tribo de Efraim não derrotou os cananeus que moravam na cidade de Gezer. E assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim até hoje. E assim, Manassés não expulsou, de nenhum lugar. E os cananeus estavam decididos a não abrir mão da promessa que Deus tinha dado para Manassés. O que eles fizeram? Aceitaram. O que Efraim fez? Aceitou. Mas tinha uma promessa. Zebulon, outra tribo grande de Israel. Jacó tinha liberado uma bênção sobre Zebulon, dizendo o seguinte: Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até o Sidom, ou seja, Zebulon conquistará pelo mar. Uma conquista marítima, uma conquista sem fim. Olha Deus projetando Zebulon para conquistar as nações distantes. Em Juízes 1:30, diz: diga comigo, nem aquele que tinha uma promessa de conquistar além do mar
lá longe. Nem Zebulon expulsou os habitantes da cidade de Quitron e Naalou. Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e a pagar imposto para ele, mas a palavra não era para ter tributários. A palavra era para não ter amizades. E para Azer, Jacó tinha liberado uma bênção para Azer. Gênesis 49, 20. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Olha a palavra do Senhor. Haverá abundância na mesa de Azer. Entretanto, Juízes 1:31 fala também outro advérbio, né? Nós já lemos aqui vários advérbios. Nem, também Azer não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquizibe, Elba, Afeque e Reobe. Não fez nada, não desterrou esse povo, certo? Mas por quê? Mas não tinha uma promessa que eles iriam produzir alimentos dignos de rei, uma terra fértil? E Naftali? Gênesis 49, 21. Naftali é como uma gazela livre e veloz que projeta lindos discursos. Naftali vai dominar a palavra, Naftali vai ser ágil, vai ser versátil, vai ser conquistador, vai ser uma nação que sempre vai conquistar avante. Juízes 1:33. Nem Naftali desalojou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anat. Por essa razão, o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat foram submetidos a trabalho forçado, a pagar tributos para a tribo de Naftali. Mas a ordem não era ter tributários. A ordem era não ter aliança. E para Dan? Sabe, a bênção de Dan, uma bênção mais forte ainda. Gênesis 49, 16. Dan defenderá o direito de sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás o seu cavaleiro. Dan vai ser uma nação, um povo de gente assim, hábil na guerra, como uma serpente que derruba um cavalo enorme. É claro que o cavalo tem muito mais força que a serpente, mas o veneno da serpente derruba um cavalo, por mais forte que ele seja. Dan, a palavra que Jacó tinha liberado sobre o filho dele, sobre Dan, era exatamente essa. Juízes 1:34. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a serra central, não permitindo que descansassem, que descessem no vale. Dan, se isole lá em cima, fique aí e não desça para o vale, porque no vale tem água, vocês não têm acesso à água. Viveram subjugados. E José, mas tem Manassés e Efraim, mas para José especificamente, a bênção de José é uma bênção ainda mais abrangente. Se você olhar numa genealogia mais completa, José é como se fosse assim tem Abraão, Isaac, Jacó, um quarto patriarca de grande renome é José. Olha a bênção para José, Gênesis 49, 22. José é uma frondosa árvore frutífera plantada à beira. 49, 22. Plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos começam... Amém? 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 Gênesis 49, 22. 23 agora. 22. Que dá muitos frutos, cujos galhos avançam sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmoreceram mediante a força poderosa de Jacó. Pelo nome do poderoso pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai que te socorre, e por El Shaddai Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus,
bênção das preciosas águas que circundam debaixo da terra, bênção de muitos rebanhos, de muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Não tem na Bíblia uma palavra de bênção mais poderosa sobre um homem do que essa bênção destinada de Jacó para seu filho José. Abrangia todas as áreas da descendência de José, todos os ramos que José empreendesse. Entretanto, Juízes 1:35, os amorreus, da mesma maneira, e os demais povos estavam firmemente decididos a resistir aos israelenses no monte Heres, e em Aijalon, e em Saalbim. Contudo, quanto à tribo de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e a trabalhar para o povo de José, mas a ordem não era ter tributários, a ordem era expulsar. Então, o choro de Boquim era um choro que pegava todas aquelas perdas, e como se mostrasse assim, igual estou mostrando para vocês, numa tela, num calendário, dizendo, olha, determinado vocês perderam, fugiram, sumiram, não deram conta, desapareceram, o inimigo prevaleceu sobre vocês, vocês descumpriram, vocês perderam, vocês são arrasados. Aquilo foi passando num filme para eles. Então o choro em Boquim era um choro que significava que aquela perda, uma vez não corrigida, ela iria persistir ainda mais, iria ser mais destrutiva. E eles choraram bastante. Então que perdas foram essas? Eu mencionei para vocês várias promessas, e o texto menciona ainda que as lutas perdidas se abrangiam ainda mais tribos. Mas que perdas são essas? Que situações foram essas vividas até ontem, que uma vez desobedecido a Deus, não vivem mais? A primeira delas, parece simples, mas é uma das perdas que nós mais sentimos na vida, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós não somos tementes à sua palavra. Juízes 1:6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram a Jerusalém e ali morreu. Sabe quando nós perdemos o nosso contato? Eles tinham vencido Adoni-Bezeque dessa maneira. Adoni-Bezeque cortava. Faz favor aqui rapidinho, filho. Rapidinho. Tire. Não, você. Isso. Tira a sandália, vai, vem cá. Rapidinho, só para vocês entenderem aqui. Fique em pé bem aqui, por favor. O que Adoni-Bezeque fazia? Em pé, lá em cima, só para a gente ver. Isso, tanto que ele está bonito. Isso. Presta atenção. Ele pegava dos reis e cortava os polegares. Cortava esse dedo, fecha, sem ele, pode ir. Sem ele. Cortava esse daqui e cortava esse. O que Adoni-Bezeque fazia? Ele misericórdia. Ele inibia o povo de segurar uma espada. Segure seu dedo. Aí eu pergunto a vocês, tem força? Segure com outra mão. Porque o que dá força, coloca agora o polegar. Libera o polegar. O que dá força é o polegar, ele que prende. Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos. A partir daquele momento as pessoas não conseguiam mais lutar,
não conseguiam segurar uma espada, podia ser quem fosse, não conseguiam mais. Além disso, Adoni-Bezeque cortava os polegares dos pés. Sabe, eu nunca tinha pensado nisso, Ricardo, mas você que é da área, você entende. Uma pessoa sem esse polegar aqui, os dois, qual o problema dele? Ficou só com os pés? Não, ele não consegue mais correr. Porque a velocidade para correr não é dos outros dedos. A velocidade para correr é do polegar do dedo principal do pé. Então, quando Adoni-Bezeque cortava os polegares, eles ficavam sem atitude para segurar uma espada e para correr de um inimigo. Ou seja, eram presas fáceis. Então, quando o Senhor corrigiu Israel, disse: olha, vocês venceram quem fazia isso com vocês. Vocês tiveram poderes para ferir Adoni-Bezeque. Entretanto, agora vocês estarão no lugar deles. Vocês ficarão sem os polegares das mãos e sem os polegares dos pés. Sabe? E esses 70 reis que ele menciona, que Adoni-Bezeque menciona, ilustra a situação difícil, todos aqueles que se entregam ao inimigo. O que acontece? Eles ficam incapazes de correr e de lutar devidamente. Não conseguem usar uma espada com eficiência, não ocupam mais o trono, mas sim uma posição humilhante. E em vez de se banquetear à mesa, vivem de restos e migalhas. Que grande diferença faz viver na fé e reinar com Deus do que viver entregue em desobediência. Você vê muitas pessoas numa condição semelhante. Tudo que eles pegam na mão dá errado. Tudo que eles empreendem fazer dá errado. Tudo que eles dá errado, por quê? Perderam a autoridade. Nós perdemos a nossa autoridade quando nós nos entregamos em alianças das quais o Senhor não permitiu que nós nos entregássemos. Sabe, a gente começa a fazer alianças com o mundo e eu, como pai, tenho que vigiar nisso também, como pastor, vigiar nisso também. Sabe, entra numa sutileza tão grande, ou às vezes tão assim imperceptível, mas vai entrando, com o objetivo de nos extrair nossos polegares dos pés e das mãos e nos fazer totalmente fracos. Quando Israel teve aquela notícia pelo anjo, eles lembraram logo de Adoni-Bezeque, falou: meu Deus, se o Senhor nos permitindo as mãos, nós fizemos aliança com o povo, ao invés de guerrearmos com ele, e os destronarmos e tomarmos posse da promessa que ele nos deu, como será agora, quando nós não podemos mais nem fugir e nem segurar uma espada? Sabe, a falta de confiança em Deus faz com que nós percamos as nossas habilidades em manusear bem as nossas espadas, com a nossa Bíblia. E, na verdade, nós acabamos tendo uma vida de sofrimento. E nós percamos também a nossa agilidade emocional, agilidade física. Nos tornamos débeis em muitas áreas. Por quê? Perdemos o contato com Deus. Perdemos a nossa linha de trabalho com Deus. Então, mais que nunca, Boquim nos lembra que nós precisamos romper definitivamente as alianças com o mundo. De verdade. Segundo, Juízes 1:8. Presta atenção. Juízes 1:8. E os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada, aí a incendiaram. Depois os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra, no Negueb e em Cefelá, baixada entre a planície costeira e as montanhas. Em seguida Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente conhecida como Quiriate-Arba. Derrotaram, diga comigo, Sesai, Aimã e Talmai. Tá. De lá marchou contra os habitantes de Debi, cujo nome de Debi era antes Quiriate-Sefé. Então Caleb declarou: ao responsável por atacar e conquistar Quiriate-Sefé, darei minha filha Axa em matrimônio. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz.
irmão mais novo de Calebe, e este lhe entregou sua esposa Axa. Sabe, Sesai, Aimã e Teumai eram gigantes da tribo dos Anaquitas. E quando Moisés enviou homens para espiar a terra, uma das coisas que eles mais ficaram assustados foi porque naquela terra eles encontraram gigantes. Homens que eram indestrutíveis, gigantes. Sabe, mas essa não é uma qualidade, uma característica específica daquele povo. Todos nós convivemos com grandes gigantes. Ele da LO, o que é LO? É parado? Arrume outro microfone, vai. Descarregado, é? Tá bom, vamos lá. Então, todos nós convivemos todos os dias com grandes gigantes. E quando nós fazemos aliança com o mundo, o que acontece? Nós perdemos a capacidade de vencer gigantes. E as lutas das quais nós somos colocados, geralmente são lutas maiores que nós. São conquistas que são muito maiores, às vezes, do que a nossa própria capacidade. Quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, aquilo se transforma em algo indestrutível, invencível. A capacidade de vencer gigantes, ela é totalmente abalada. Então, você se vê diante de uma situação, teoricamente, muito simples de vencer, muito fácil de resolver, mas pelo fato de estar distante de Deus, aquilo que é fácil, que é tão simples, que é tão óbvio, se transforma em algo que você não consegue entender, não consegue resolver. Sabe, a gente tem que estar atento. A nossa capacidade de vencer gigantes, ela é duramente atingida quando nós quebramos o nosso pacto e a nossa aliança com Deus. Daí você vê pessoas que têm habilidades, têm capacidade de vencer coisas muito maiores, mas acabam não vencendo. Acabam se prostrando, se entregando, não são guerreiros, não são fortes. Por quê? Porque quebraram aquela aliança com Deus, que perderam o poder de vencer gigantes. Sabe, e nós fomos chamados em Deus, de verdade, todos nós fomos chamados em Deus para vencermos gigantes muito grandes. Sabe, Davi, o que fez Davi ser grande foi o fato de ele ter começado o seu ministério vencendo grandes gigantes. Eu lembro que isso tem alguns anos, eu não preciso o ano agora, já tem algum tempo. Eu lembro que eu estava aqui na igreja, Deus me deu uma visão, eu estava aqui na igreja. E quando eu estava aqui na igreja tinha um tumulto na rua. Quando eu olhava tinham 4 demônios, 3 demônios muito grandes em frente à igreja. Eu falava, meu Deus, assim que eu comecei esse ministério aqui em Fortaleza, falei, meu Deus, como que eu vou vencer esses gigantes, meu pai? Eram demônios enormes em tamanho. Como que eu vou vencer, meu pai? Eu entrei em oração naquele sonho, em luta ali, muito firme, sabe, mas eram invencíveis. Invencíveis. Sabe, se não for Deus na sua vida, se não for Deus, se Deus não tivesse me sustentado, me ajudado, eu não estaria aqui. E quando eu abandono Deus, eu sou totalmente entregue a qualquer gigante. Quando eu abandono Deus, aquilo que Ele já tinha determinado que eu venceria, eu acabo sendo vencido, acabo perdendo a batalha. Então, o problema que nós perdemos muitas vezes não está no tamanho do leão, no tamanho do gigante, não está no tamanho do problema, no tamanho da dificuldade. Teve uma vez, eu estava passando um problema tão grande aqui na igreja, tão grande, era um gigante enorme. E eu estava até adoecendo por causa daquele problema. Eu vi quando Deus falou comigo, falou, se acalma, fique tranquilo, deixa que eu vou resolver esse negócio. Eu descansei, confiei em Deus e aquele gigante caiu. Era um demônio que me ligava, quando ele me ligava, me chamava de nome feio, aquele demônio. Eu, misericórdia, tinha que me controlar, porque eu era o pastor da igreja, tinha que manter a compostura.
E ele queria expulsar a gente desse lugar, queria fechar a igreja, queria acabar com o ministério, queria acabar com tudo. Eu lutando ali. Sabe, Deus me deu a vitória, de verdade. Esse era o gigante invencível, sabe? Quando nós perdemos a nossa aliança com Deus, nós perdemos a capacidade de vencer gigantes. Sabe, mas você não foi chamado para tomar posse de uma terra qualquer. Você foi chamado para tomar posse de uma terra ocupada. Uma terra que tem concorrente, uma terra que tem luta, uma terra que tem... Sabe, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar que revives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu. Glória a Deus. Só regula para mim, por favor, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Só para baixo. Baixo aí agora. Está muito alto. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, 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 amém. Se eu quero a minha aliança com Deus, naturalmente um inimigo que se apresenta, tá certo? O inimigo que se apresenta, eu acabo, glória a Deus, isso. Eu acabo agindo com covardia, eu acabo agindo com medo, eu acabo agindo com desequilíbrio, eu acabo agindo de uma maneira diferente daquela da qual Deus me projetou para ser. Mas por que aquele gigante se transformou em invencível? Por causa do meu distanciamento de Deus. Isso é muito sério. Terceira perda que nós temos é a perda da capacidade de conquistar as fontes superiores e as fontes inferiores, as línguas dos homens e dos anjos. Juízes 1,14 diz o seguinte: assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-lo, pedir um campo como herança a seu pai. Axa foi até Calebe, e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: o que desejas? Ela então lhe rogou: concede-me uma bênção, visto que me destinaste às terras secas do Neguebe, dá-me também as fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as que ficavam nas terras de baixo. Sabe, a fé, assim, o ser destemido, o ser conquistador, parece que estava no sangue de Calebe. Sabe, fazia parte do DNA daquele povo. Você vê que foi ele, depois o sobrinho dele, depois a filha dele, todos eles eram conquistadores, tá certo? A família assim corria no sangue de Calebe, a fé, na família de Calebe. Eles conquistaram Debi, tá certo? Assim, e como recompensa pela conquista de Debi, Otoniel recebeu como herança, como recompensa, a filha de Calebe, Axa, tá certo? Que a Calebe posteriormente foi chamado para servir como juiz em Israel, tá certo?
E água naquela época era um bem precioso. E as terras que Axa tinha recebido como herança eram terras sem água. Sabe, mas ela chegou lá no seu pai, falou: pai, eu sei que o Senhor tem me dado umas terras difíceis de serem cultivadas. Falou para Caleb, para Otoniel: Otoniel, vai pedir para o meu pai. Falou: não, o pai é seu, peça você. Eu sei que você me deu umas terras difíceis de serem conquistadas, que eu não consigo conquistar. Mas deixa eu te falar, meu pai, me dê águas que tenham fontes de nascentes superiores e que sejam terras de vales. Caleb olhou para Axa e falou: olha, então eu vou lhe dar, porque você pediu, eu vou lhe dar as fontes superiores e as fontes inferiores, terras que tenham águas nascentes de todas as formas. Sabe, o que faz com que a pessoa perca essa capacidade de dominar na terra e no céu? Como o apóstolo Paulo fala, da língua dos homens e dos anjos, o que faz com que percam? Quando ele faz alianças com o mundo, quando ele faz alianças que são diferentes daquela que Deus tem para ele. Quando ele entra por esse caminho, na verdade ele entra num caminho de derrocada, de morte. Tá certo? E muitas coisas que o mundo vai colocar sobre nós, Deus nos chamou para sermos conquistadores, vencedores. O mundo vai querer colocar sobre nós somos coitados, sabe? Vai impor sobre nós um coitadismo mesmo muito grande, uma forma de opressão mesmo, de não ser ninguém. Aquilo vai se tornando cada vez mais forte. E você vai perdendo totalmente o contato com Deus para requerer fontes superiores. Você vai dizer: Deus, a prova que o Senhor me deu é realmente muito difícil, o desafio que o Senhor me deu é realmente invencível, a família que você me deu é realmente impossível de viver, a casa, o negócio, tudo você vai colocar uma dificuldade enorme. Por quê? Perdeu o contato com Deus, perdeu a capacidade de pedir fontes superiores. Por parte desse coitadismo se explica pelo fato de a pessoa estar sempre envolvida com pecado. Quando a pessoa está envolvida com pecado, ela se sente imprópria da presença de Deus, fica sempre às margens. E quem fica às margens nunca está no leito. E a perda das fontes superiores, elas indicam que na sua vida, por mais que você lute, por mais que você faça alguma coisa, você não vai ver milagres. Você não vai ver o favor de Deus. Você não vai sentir a mão de Deus atuando na sua frente, agindo com você na sua frente. A perda das fontes inferiores significa que tudo que você vai fazer sempre será muito difícil. Tudo. Tem pessoas que conversam comigo e falam: mas pastor, a minha vida realmente é muito difícil. Tudo que eu penso, o que eu faço é muito difícil. Eu conheci a história de um pastor. A história dele é muito forte. Ele não tinha noção, não tinha mente, não tinha nada, vivia como um verme até os 13, 14 anos de idade. E depois, quando ficou mais velho, começou a orar. E um dia ele estava orando, fazendo uma campanha de oração no quarto da igreja, sozinho de madrugada. Quando ele viu que não, se apareceu para ele uma serpente muito grande. Aquela serpente era o próprio diabo encarnado, dizia: eu vim te matar. Eu vim te destruir, eu vim acabar com a tua vida. Aquele homem fracozinho ainda orava, sabe? Mas ele não tinha perdido a ligação com Deus de pedir vitória naquela situação. Outra vez estava num campo, orando no meio do campo, quando ele falou que levantou-se uma serpente do tamanho dele, se encarnou uma serpente do tamanho dele. Aquela serpente fazia assim, falou: eu vim te acabar, eu vou te destruir, eu vou destruir a tua vida, eu vou acabar com você. E aquela luta travada daquele homem com aquela serpente, com aquele diabo, sabe, se ele não tivesse ainda a autoridade de requerer em Deus conquistas superiores e conquistas inferiores, ele teria perdido. Nós precisamos disso. Sabe, a gente precisa vencer na terra e no céu. Jesus crescia o quê? Em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Não é só crescer em graça, é bom. Não é só crescer em conhecimento, é bom. É nas fontes superiores e inferiores. E nós perdemos esse tato, perdemos essa capacidade de crescer nas fontes superiores e inferiores,
quando nós erramos, quando nós fazemos alianças das quais Deus não quer que nós façamos, nós tomamos decisões das quais Deus quer que nós não partamos para aquele lado, tá certo? Então isso é muito sério. Quarta perda que nós temos. Juízes 1:19. O que fala só no começo? Presta atenção, Juízes 1:19. Diz que o Senhor estava com os exércitos de Judá. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Onde quer que eles iriam, eles venceriam. As histórias anteriores eram de vitória. O Senhor era com Judá. Tá certo? O Senhor era com Judá. Depois você vê a derrocada aí. Certo? Então, quando nós perdemos o nosso tato com Deus, quando nós perdemos a nossa intimidade com Deus, quando nós erramos, quando nós nos desviamos da palavra dEle, nós perdemos a nossa capacidade de acumular vitórias. E vamos acumulando derrotas e mais derrotas. Romanos 8:31. É uma canção da vitória. Romanos 8:31. Nós entendemos claramente que nós somos chamados em Deus, não para sermos apenas vitoriosos, mas para sermos mais que vitoriosos. Romanos 8:31. Que conclusão, pois, chegamos? Diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente as demais coisas? Diga comigo, gratuitamente. Diga gratuitamente. Diga gratuitamente. Quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aonde Deus quer que nós estejamos. Sabe, Ele quer que nós acumulemos vitórias e mais vitórias. O céu não é para derrotados. A vida aqui na terra não se vence quem acumula derrotas, mas só vence quem acumula vitórias. Por isso que na Bíblia nós não somos chamados de vitoriosos, mas somos chamados de mais que vitoriosos. Quem entende, diga amém. Quem entende, diga glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Pergunte a pessoa que está do seu lado, será a tribulação? Diga, pergunte. Será a tribulação? Fala, será a ansiedade? Ou será a perseguição? Talvez a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Fala assim, quem ou o que nos separará do amor de Cristo? Sabe, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, diga comigo, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga, nada poderá me afastar do amor de Deus. É uma promessa latente de Deus que nós seremos mais que vencedores em todas as áreas, sabe? Não será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Não será, por exemplo, as coisas do presente ou do futuro. Não será a morte, não será os anjos, nem os demônios. Não serão quaisquer poderes. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então o que nos faz perder a promessa?
quando nós quebramos a aliança. O apóstolo Paulo não registrou, mas o escritor de Juízes registrou. Quando nós quebramos a aliança, o inimigo prevalece sobre nós. Quando nós quebramos a aliança, a tribulação nos vence. Quando nós quebramos a aliança, a ansiedade nos vence. Quando nós quebramos a aliança, a perseguição nos afronta. Quando nós quebramos a aliança, a fome chega e bate na nossa porta. Quando nós quebramos a aliança, a nudez, ela nos encontra. Quando nós quebramos a aliança, o perigo nos vence, a espada nos corta. Quando nós quebramos a aliança com Deus, a morte nos acha. Quando nós quebramos a aliança com Deus, os demônios nos submetem, nós ficamos submetidos a eles. Quando nós quebramos a aliança com Deus, nós perdemos o futuro, nós perdemos o presente. Quando nós quebramos a aliança com Deus, qualquer coisa nos afronta, qualquer coisa nos faz correr, qualquer coisa nos faz perder, qualquer coisa nos dá adoecimento. Nós vivemos numa sociedade doente. Por que essa sociedade é doente? E esse adoecimento não pode pegar a igreja do Senhor. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem entende, diga amém. Quem entende, diga amém. Sabe, o Senhor nos concede um ministério que flui. Em Marcos 16, 17, muito claramente, em Marcos 16, 17, eu falo, e estes sinais, Marcos 16, 17, amém, e estes sinais, Marcos 16, 17, amém, Marcos 16, 17, Marcos 16, 17, amém, e estes sinais acompanharão aos que creem, em meu nome, vamos ficar em pé, queridos, em meu nome expulsarão demônios, olha como é indestrutível, em meu nome expulsarão demônios, diga glória a Deus, em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas, sabe, pegarão em serpentes, passa para mim, por favor, minha filha, por favor, isso, por favor, me acompanhe, é a Gabi, eu vou puxar sua orelha depois, Gabi, Vinícius, deixa a Gabi sozinha, por favor, deixa ela sozinha, isso, você está atrapalhando ela, isso, está atrapalhando, sabe, pegarão em serpente com as mãos, sabe, não é para ter medo do diabo, não é para ter medo do que ele faz, não é para ter medo do que ele pode inventar na sua casa, na sua família, você vai pegar, ninguém em sã consciência, pega numa serpente com a mão no meio dela, mas se você tem o Senhor na sua vida, a serpente não pode lhe causar mal, você é mais que vencedor, pega na serpente com a mão, se beberem algo mortífero, de modo nenhum lhes fará mal, se tomar Coronavac, Corona X, Corona Y, aquilo que você não sabe o que vai dar, você ora e diz, Deus, eu não sei o que colocar nessa vacina, mas vou tomar para ficar bom, então eu vou ficar bom, e vai ficar bom sim, pela fé, se beber algo mortífero, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que poder é esse que Deus dá à sua igreja? É um poder que torna a igreja indestrutível. Diga glória a Deus, diga aleluias. A autoridade que Ele nos dá é uma autoridade que extrapola o pensamento humano, a capacidade humana. Lucas 10, 19, olha só o que o Senhor fala, atentai, estejam atentos, atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Se alguém tem dúvida, presta atenção, não movimenta, se alguém tem dúvida, presta atenção, o Senhor falando, eu vos dei a autoridade para pisar serpentes. Não é ninguém que tem que vir pisar no meu lugar. Não. Essa luta é uma luta minha e Deus vai me dar vitória. Então quem vai pisar? Sou eu. Quem vai enfrentar? Sou eu. Quem vai vencer? Sou eu. Quem vai erguer a vitória? Sou eu. Não é ninguém em meu lugar, sou eu. É para mim essa palavra diz, olha, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Assim como todo o poder do inimigo, diga todo o poder do inimigo, está sujeito
a autoridade que o Senhor tem me dado como igreja. Diga: todo o poder do inimigo está sujeita à autoridade que o Senhor tem colocado em mim como igreja. Ele fala: olha, e sobre todo, volte lá, minha filha, por favor, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Bote a mãozinha na sua cabeça, diga: nada, nem ninguém poderá me fazer mal, por causa da autoridade que Jesus colocou sobre mim. Diga: nada, nem ninguém tem autoridade sobre a minha vida, porque Deus tem me dado em Jesus Cristo a autoridade. Sabe, queridos, quando nós fazemos aliança com o mal, tá certo? Quando nós fazemos aliança com o mal, por incrível que pareça, nós anulamos todas essas proposições de vencedores que a Bíblia tem para nós. Todas elas. Sabe, o choro de Boquim, o que ele me diz? O povo, ele se chorou quando ouviu aquelas palavras, porque eles sabiam que eles iriam entrar num caminho de derrocada muito grande. Porém, essa tristeza decorreu das consequências do pecado e não da convicção da culpa. Você não é para ter medo do que vai acontecer, do que vai perder somente, mas é para ter convicção da culpa, convicção do erro, convicção de ter feito algo errado. Foi uma tristeza superficial e temporária, que em momento algum levou a um verdadeiro arrependimento. No capítulo 3, versículo 1, mandei para você hoje, que Deus os deixou em guerra porque eles esqueceram a arte da guerra. Deus os deixou passar por tribulações e lutas porque eles esqueceram a arte da guerra. Já não oravam, já não jejuavam, já não participavam mais dos cultos, já não primavam mais pela obra de Deus, já não primavam mais por tudo, tinham se esquecido totalmente. Deus os fez passar por lutas. E aí nós entramos num ciclo que eu quero encerrar essa mensagem, que você, quebrando esse ciclo na sua vida e na minha também. Que ciclo é esse que Boquim me ensina? É um ciclo que começa com a desobediência, passa pela disciplina, entra no desespero, vem para a libertação e começa de novo. Desobediência, disciplina, desespero, libertação. Desobediência, disciplina, desespero, libertação. Desobediência, disciplina, desespero, libertação. Desobediência, disciplina, desespero e libertação. Sabe até quando eu vou ficar na desobediência? Pagando o preço da disciplina, vivendo em desespero, tendo que ser liberto até quando? Sabe, eu tenho que tomar uma decisão. De verdade. Boquim me ensina que é um lugar de decisão. Um choro, mas não um choro que me faça mudar de vida. Um choro que me leve à santidade. Um choro que me faça viver completamente a vontade do Senhor. Um choro que me permita viver completamente aquilo que Deus tem para mim. Deixa eu encerrar com vocês com esse texto. Hebreus 12. Hebreus 12. Coloque para mim, filha, por favor. Vamos ler juntos. Vamos ler e já vamos ceiar. Hebreus 12, 3 até o 13. Coloque para mim. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. 12, 3. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanime, tampouco faça aliança com o mal. Ora, na guerra contra o pecado não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue.
estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige a vós como a filhos. Filho meu, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia, Deus, entretanto, nos corrige para um bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. O que eu estou falando para vocês? Deixa lá o versículo anterior, filha, por favor. Entenda. Sendo assim, por mais simples que eu falei para vocês, por mais simples que tenha sido a forma que eu falei para vocês, o que o escritor aos Hebreus nos fala? Sendo assim, tudo aquilo que a palavra me garante como promessa, ela é invalidada com a minha desobediência. Quando eu faço uma aliança com o mal, quando eu faço uma aliança com o mundo, quando eu deixo meu coração viver dividido, todas as promessas de Deus para a minha vida são anuladas pela minha desobediência. Todas. Eu entro naquele ciclo, caio, sou disciplinado, sou corrigido, me arrependo, caio de novo. O que o escritor aos Hebreus fala? Sendo assim, apesar de tudo isso, da correção, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Bote a sua mãozinha assim. Sabe, as nossas mãos, elas não são as mais fortes, de verdade. As nossas mãos não são as mais habilitadas, não são as melhores. Mas sendo assim, por causa dele, por causa da promessa que ele tem para a nossa vida, por causa das vitórias que ele tem para nós, porque ele quer nos fazer mais que vencedores, ele quer nos dar o reino. Por causa disso tudo, fortaleçam as vossas mãos. Fortaleçam as vossas mãos, de verdade. Quando o inimigo quisesse andar contra a sua vida, você fortalece as suas mãos. E lembra, Deus, Ele te restituiu o polegar. Você pode segurar com mão forte, com o braço estendido a espada que o Senhor tem te dado e vencer aquela afronta maligna de morte, de destruição que entra na sua família, na sua casa, seja o qual for, sabe? Deus tem te dado a capacidade de segurar a espada com a mão. Você entende ou não? Teu polegar não foi tirado. Boquim te fala, olha, eu quero te entregar o teu polegar de volta. Eu quero te dar autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre todo o poder do mal, sobre enfermidades, sobre tudo que vem para atrapalhar. Deus fala, eu quero te dar autoridade. Sabe, os joelhos, ele fala, olha, você pode ter tentado correr,
mas com os tendões você ficava tentando, não conseguia. Você pode ter sofrido de medo em determinadas situações. Você pode ter passado por situações de desespero. Mas o que o Senhor fala? Fortaleçam os joelhos vacilantes. Sabe, meus joelhos estão vacilando por causa da situação. Fortalece, bota os pés firmes no chão. A Bíblia fala que o Senhor tem nos firmado, nos colocado sobre uma rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha e nele nós não tememos nada. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Boquinha é lugar de choro, é lugar de lamento, é lugar de mudança, é lugar de transformação, é lugar de Deus. Eu quero que a vitória que o Senhor me prometeu seja real. Eu quero que a salvação da minha família seja real. Eu quero que tudo, eu quero, sabe assim, quando o Luciano estava enfermo, muito enfermo, sabe qual era a nossa oração? Eu dizia assim, a pastora orava dizendo o seguinte: Deus, eu não aceito que tenha baixa no quartel. Deus, ele é um soldado desse quartel, nós não somos muito, então não deixa ter baixa. E Deus ouvia aquela oração, e a pastora orava com os joelhos fortes. Quanto mais você dobra o seu joelho no chão, mais forte você fica. Quanto mais você dobra o seu joelho no chão, mais poderoso você é, mais autoridade você tem. Sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Quanto mais você se coloca diante de Deus, mais autoridade Ele te dá, e mais Ele ouve a sua oração, e mais a promessa se cumpre na sua vida. Não é para fraco. Não é para fraco. 13, não é para fraco. Sabe, não é para fraco. Pode passar, filho, 13. Não é para fraco. Preparai, sabe, estava tudo para dar errado. Tudo ia dar errado. Você cantou ainda agora, olha. Canta de novo aquela canção linda. Prepara aqui para o pessoal do louvor, pode preparar. Sabe, era para ter dado errado. Era para ter dado errado. Os pés foram cortados. As perspectivas foram cortadas. Não tinha mais esperança, estava destruída. Ele falou: olha, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que se alguém tiver mancando, não se desvie, mas seja atingido pela unção de Deus que tem na sua vida. Você entende, sim ou não? Sim ou não, você entende? Prepara, filho, louvor, prepara. Pode preparar. Vamos entrar, pode preparar. Vamos entrar. Feche seus olhinhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, Deus te trouxe nessa noite aqui por causa do imenso amor que Ele tem por você. Deus tem imensa compaixão pelo seu povo, mas a sua ira se acende contra os pecados. Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer: você tem que passar por Boquim, para que você entenda que o anjo que Ele manda em Boquim, Ele não quer mandar, Ele quer mandar o anjo enviado lá com Josué. Josué se prostra e fala para ele: olha, de onde você é? Fala: eu sou príncipe do exército do Senhor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso. Não te desespere, não te desanime. Olha, ser forte e corajoso, porque você vai fazer este povo herdar a promessa. Deus tem te trazido hoje à noite para te fazer um conquistador da promessa dele na sua vida.